Fala aí, rapaziada que me acompanha no canal Complexo Vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje de cabeça um pouco mais fria, né? Depois do empate de ontem, a gente vai falar sobre alguns assuntos aí que andam circulando no momento do Vasco. A gente vai falar sobre Maracanã, todo esse imbróglio, essa disputa de Maracanã. Vamos falar mais sobre Payet, né? É natural, o Payet que é o grande destaque do Vasco aí nesses últimos dias. E vou dar uma pinceladinha sobre o jogo de ontem, esse ponto que a gente conquistou fora de casa contra o Bragantino. Tranquilo? Vamos pelo início? Vamos falar de Maracanã? Vambora! O Vasco, né, que conseguiu na justiça o direito de jogar num estádio que, vamos dizer assim, é aberto para todo mundo, né? Mas que é recorrente. O Vasco tem que entrar na justiça para conseguir obter esse direito, cara. E o ponto que eu gostaria de destacar são os comandantes do Maracanã hoje, né? A gente tem o consórcio Maracanã, a gente tem a dupla Flamengo e Fluminense, né? Que, cara, eles estão extrapolando a rivalidade, vamos dizer assim. Rivalidade essa que é natural pro torcedor, cara. O torcedor zoa um ou outro, esse tipo de coisa. Mas, cara, eles estão tirando um direito que existe, que o Vasco tem de jogar no estádio do Maracanã, cara. Eles fazem de tudo para isso não acontecer. O Vasco, mais uma vez, pediu ao consórcio: não, por favor, deixe a gente jogar no Maracanã, porque São Januário está bloqueado pela justiça. Se a gente for pensar que a gente tem uma FERJ que comanda o futebol carioca, que deveria, vamos dizer assim, tentar conciliar os clubes minimamente, quando há necessidade, que é o caso do Vasco hoje, cara. É uma necessidade, não é luxo igual em outros momentos. O Vasco precisa de um estádio. E se tem o Maracanã, o Vasco não pode jogar lá em Volta Redonda, sabe? A gente tem o direito de jogar ali, é uma necessidade. E mais uma vez o Vasco passa um perrengue, cara. Eu jurava que dessa vez iria ser diferente. Eu jurava que dessa vez consórcio Maracanã, dupla Fla-Flu, iriam olhar com outros olhos. Pô, o Vasco precisa nesse momento. Em um determinado momento, o nosso antigo CEO, né, Luiz Mengo, ele disse que o Vasco tinha uma boa relação com o Flamengo e Fluminense, cara. Da onde é que esse cara tirou isso? Não existe essa boa relação. E para eu concretizar isso que eu tô falando, acabou de sair uma notícia que o Flamengo entrou com recurso para tirar esse direito do Vasco jogar no Maracanã domingo, cara. É assustador. Hoje eu enxergo o Rio de Janeiro, o futebol do Rio de Janeiro, dupla Fla-Flu misturada aqui, ó. Tá o Vasco sozinho aqui e o Botafogo num bom momento aqui. O Botafogo que tem o Engenhão, também é um estádio ali do, vamos dizer assim, do governo do estado, mas que o Botafogo ganhou um contrato, né, para, vamos dizer assim, ter direito de comandar o estádio durante um determinado tempo, ou coisa do tipo, sabe? Mas longe de ser a mesma situação de Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense que tem direito temporário de somente 6 meses de, vamos dizer assim, tomar conta do Maracanã. Esse direito que é renovado de 6 em 6 meses. E simplesmente não sai a licitação para ver o melhor clube para comandar o estádio. O Vasco já falou que quer brigar pelo comando do Maracanã, mas não dão esse direito para o Vasco. Porque ficam renovando algo temporário de 6 em 6 meses com a dupla Flamengo e Fluminense, cara. Então, cara, é uma situação que me enoja, sabe? Uma coisa é eu ver vascaíno zoando um ou outro, flamenguista, tricolor, tá tudo bem, cara. Isso faz parte do futebol. Mas isso extrapolou essa barreira, cara. Isso tá nos caras engravatados agora, sabe? Existe um clubismo dos engravatados, cara. Isso me enoja, sabe, cara? Então, continuando nessa linha de raciocínio de estádio, né, de direito, a gente tem São Januário, né, que infelizmente está bloqueado pela Justiça. A Justiça divulgou algumas coisas aqui que querem que o Vasco mude para a gente poder voltar a jogar em São Januário. Uma delas é a implantação de sistema de biometria em São Januário, colocar o dedo ali para você entrar, para mostrar qual é o seu nome e tal, que tipo de torcedor você é. E a segunda é a limitação de estacionamento no entorno do estádio. A gente sabe que ali em São Januário, ao redor, fica muitos carros estacionados em dias de jogos, é complicado até a circulação, então o Ministério Público colocou essas duas determinações: biometria e melhorar os estacionamentos ali ao entorno de São Januário. Então o Vasco fica, vamos dizer assim, com essa missão de transformar isso, de ter essas mudanças e adições para a gente poder voltar a jogar em São Januário. Mas, cara, o que eu fico, vamos dizer assim, indignado é que em outros estádios do Brasil você não vê essa obrigação, sabe? A gente até vê alguns estádios, eu me lembro recentemente no estádio do Palmeiras, foi colocado biometria e coisa do tipo, mas no Engenhão do Botafogo não tem isso, cara. No Maracanã não tem isso. Então por que só com o Vasco a gente vai ter?
porque no Vasco tem briga, isso, aquilo, em outros estádios também acontece isso, cara. Sabe? Mas é o que eu vejo o torcedor vascaíno falando hoje, que antigamente eu até discordava, mas eu tô começando a concordar. Eles estão perseguindo a gente, cara. Esse tipo de situação é inadmissível, cara. E sabe, eu começo a enxergar, eu repito, essas pessoas superiores, vamos dizer assim, tem algo clubista infectando essas pessoas, cara. Sabe? Que comandam o futebol, ou que tem direitos judiciários, sabe? É uma coisa muito estranha, uma coisa muito obscura, cara. E como o Vasco está num momento ruim, vamos dizer assim, isso impregna ainda mais, cara. Eu fico pensando, cara, será que se o Vasco estivesse num momento bom, estaria assim, cara? Se o Vasco fosse líder do campeonato, lá em cima na tabela, será que iria ter toda essa briga para jogar no Maracanã, sim ou não, sabe? Talvez eles pudessem olhar pra gente com um olhar diferente, mas é complicado, né? Então, rapaziada, é mais ou menos isso. Vou fazer um pedido especial para vocês. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Vou dar uma pincelada em Payet. Payet que já embarcou rumo ao Brasil. Cara, é surreal. Não sabia que a França era tão longe não, mano. Ele embarcou hoje 1h e ele vai chegar aqui no Brasil somente amanhã às 5h45 ou 5h40 da manhã no aeroporto do Galeão, cara. Então a gente fica aí na expectativa do Payet chegar aqui no Rio de Janeiro. Aparentemente, pelo que eu tô vendo nas redes sociais, o aeroporto vai estar lotado. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre umas palavras que ele deu, né, antes de embarcar aqui para o Brasil. É o seguinte, ele falou: eu escolhi o Vasco por amor ao futebol, não por amor ao dinheiro. Eu até comentei que ele falou também, dinheiro não é prioridade para mim. Eu até comentei com um colega meu, com um amigo meu, que tipo, isso pro torcedor é bom, sabe? É quente. Pô, você vê, caraca, o cara tá vindo porque ele quer jogar numa liga onde a torcida seja fanática. Talvez a Liga da Arábia não seja a mesma coisa, sabe? Mas a gente tem que lembrar que ele tá vindo pro Vasco não é de graça não, cara. Ele vai ganhar um bom salário. O Payet vai ganhar aparentemente 1,5 milhão no Vasco, cara. Então ele vai ganhar uma grana boa, sabe? Não tem essa de, ele tá vindo por pena ou ele tá vindo por loucura. Não. O Vasco fez um bom projeto salarial pro Payet e a gente espera que ele consiga, vamos dizer assim, pelo menos ter determinação aqui no futebol brasileiro para mostrar. Se ele mostrar 50% do futebol que ele sabe, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito ao Vasco, sabe? Então é legal essas palavras dele, motiva o torcedor, pô, se a gente for pegar essa era que a gente tá vivendo de Neymar, que foi jogar na Arábia por causa de dinheiro, o cara tá falando que não liga muito pra dinheiro, isso, aquilo, mas não, ele vai ganhar bem sim aqui no Vasco. Tranquilo? Agora falando sobre o jogo de ontem com cabeça mais fria, cara, tiveram os erros, né, que eu comentei ontem. Cara, é inadmissível você ver Puma, Galarza, Figueiredo, Jair, coisas do tipo, cara. Mas no geral, se a gente for refletir, o Vasco conseguiu conquistar um ponto, cara. E um ponto foi de grande valia. Porque a gente precisa somar, cara. O Vasco que só perdia sem parar, a gente conseguiu somar um ponto. E isso é muito positivo. Tiveram todos os erros, sim, mas se a gente for pensar, o Vasco poderia ter feito 2-0 no primeiro tempo, ou coisas do tipo. Mas o segundo tempo foi do Bragantino, cara. O primeiro tempo foi do Vasco, o segundo tempo foi do Bragantino, sabe? Então, no geral, se a gente for pensar que a gente estava enfrentando um time que é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro, é um bom resultado, cara. Pensando de cabeça fria agora, o Vasco poderia... Sim, o Vasco poderia. Assim como o Bragantino também poderia ter vencido, se a gente for pegar o segundo tempo deles, sabe? Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que concretizar é que o Ramon Dias não pode errar novamente os erros que ele teve nesse último jogo. Uma coisa, ok, errou pela primeira vez, mas não pode insistir com isso, cara. Pumita não pode ser prioridade na lateral direita, nunca. Nunca. Mas Pumita ofensiva... Não, ele é ruim de qualquer jeito. Ele é ruim atacando, ele é ruim defendendo, em qualquer tipo de situação, cara. Então não dá pra errar mais, não dá. E não dá pra você dar oportunidade pra jogadores que não têm sangue, igual o Jair. Muitos falam de Zé Gabriel, isso, aquilo, mas pelo menos o cara dá a vida, filho. O Jair, cara, o Jair é morto. Morto. Então vamos lá, o raciocínio é esse. Conseguimos ganhar um ponto contra o Bragantino, que é um time que está na 5ª posição do Brasileiro, e conseguimos ganhar 3 pontos de um time que está em 3º no Campeonato Brasileiro. Então, no geral, de 6 pontos que a gente poderia ter conquistado, a gente ganhou 4. Eu acho que é de bom valia. E que o Vasco continue assim, cara. Empata, ganha, perde. Mas ganha, perde. Entendeu? Somar mais do que ficar sem ganhar pontos. Porque só assim a gente vai sair dessa situação. Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês no vídeo de hoje. Uma reflexão aí que eu tive sobre o Maracanã, que cara, me assusta. Foi um pouquinho sobre Payet também. Você vai no Aeropayet? Vambora. E uma reflexão mais tranquila sobre o jogo de ontem. Conquistamos um ponto, cara. Conquistamos um ponto. Numa situação onde a gente não ganhava nada,
Um pontinho pelo menos ajuda demais. Então é isso, galera. Tamo junto, forte abraço. Canal Complexo Vascaíno na área. Se inscreva no canal aí, deixa o like também. Aeropaí, vambora. É nóis, galera. Tamo junto.